ansiedade e esperança sobre a luz da doutrina espírita. Que momento complicado nós estamos passando. Quem tem sentido tristeza? Quem tem estado preocupado? Quem tem tido ansiedade? Noites mal dormidas? E de repente, somando tudo isso, uma falta de sentido na vida. Para que tudo isso, né? Qual o significado de tudo isso? A gente se pergunta, a gente fica em dúvida, a gente fica inseguro, a gente fica estranho. A verdade é que nós estamos vivendo num momento bem complicado do planeta Terra. A gente sabe que nós estamos no meio de uma grande reforma e quando nós reformamos qualquer coisa no âmbito da vida material, a gente sabe como é complicado, é difícil, é sujeira, é bagunça, é tudo. Imagine no âmbito espiritual em que nós estamos vivendo, passando de um mundo de provas para um mundo de regeneração. É nesse meio de turbilhão que nós escolhemos voltar. E esse é o ponto. A gente não foi jogado aqui, olha, aconteceu. A gente escolheu. Porque a gente percebeu que era importante em algum momento, a gente tem uma participação na situação em que a Terra está hoje, e nós temos que fazer a nossa contribuição para que ela seja diferente do que está hoje. Outro detalhe curioso, nós fomos avisados do desafio, que seria desse jeito. Eu não sei por que eu fui aceitar. Eu devia ter passado a vez, falado, deixa para a próxima. Mas não, vamos nessa então. Eu consigo, eu vou, eu faço. A gente foi avisado. Então assim, ninguém está desavisado aqui de que ia ser difícil, de que ia ser bem complicado. E um outro detalhe interessante é que se vocês conversarem com as pessoas, todo mundo está sentindo isso que eu estou falando. É um sentimento generalizado. Sejam ele de tristeza, de ansiedade, de preocupação, noites mal dormidas e às vezes uma falta de entender o que tudo isso quer de nós. É um sentimento que todo mundo está vivenciando, tá? Não tem ninguém fora disso. Beleza, já entendi então que o negócio está pegando. O bicho está feio. Mas como a doutrina pode nos ajudar nisso? Então é isso que eu quero trazer luz para que a gente se ajude e a gente consiga aí ter um pouco de sucesso nesse tempo que nos resta. Alguns conceitos da própria doutrina espírita já traz para a gente um conforto para o coração. De que calma. Por exemplo, nós não somos isso. Já falei algumas vezes aqui. Eu não sou Gilberto. Eu estou Gilberto. E estou momentaneamente. Por um período lá determinado que vai me servir para aprender algumas coisas e ponto final e acabou. Eu sou muito mais do que isso. Então, quando eu tenho essa visão de uma grande amplitude de existência, de vivência, de universo, de mundos habitados, eu tenho a tendência de tornar esse problema que eu estou vivendo aqui hoje um tanto menor. Porque, gente, imagine o que tem depois de tudo isso, muita coisa. O que é então o meu problema agora? É um piscar de olhos. É um sopro. É algo que quando a gente viu, já foi. Nossa, nem doeu tanto assim.
não é? Então esse ensinamento, esse conceito da doutrina, que nós não somos isso só, nós somos muito mais. Nós temos uma história para trás e uma infinita pela frente. Isso deixa a gente com uma esperança de que sim, dias melhores virão, sim, por mais densa que esteja a nossa tempestade hoje. Deus não está nos castigando. Ele não tem esse papel. Ele nunca quis fazer isso. Deus está do nosso lado o tempo todo, nos livrando o tempo todo, nos amparando, nos acolhendo, fazendo, não desista, calma, só mais um pouco, vai, levanta, respira. E um dia nós vamos ter uma visão mais ampla de tudo o que está acontecendo e nós vamos perceber quantas coisas poderiam ter sido pior e não foi. Poderia ter dado ruim. Sabe aquelas coisinhas que você fala, nossa, por pouco. Nossa, não acredito. E é assim, um detalhezinho, uma coisinha de nada, livrou a gente de uma situação que poderia ser muito, muito, muito pior. Porque Deus está o tempo todo nos amparando, nos socorrendo, olhando por nós. Ele não está nos castigando. Estamos, sim, tendo a oportunidade de nos reinventar o tempo todo. A cada situação que chega, a cada dificuldade, a gente vai se virando, a gente vai se rolando e a gente vai tentando ter uma visão diferente das coisas, para poder se adaptar às situações que mudam muito rápido o tempo todo. Então a gente é obrigado a se reinventar, coisa que a gente não precisou fazer nas outras últimas encarnações, que não tinha toda essa tecnologia, que não tinha toda essa informação, que não tinha toda essa mudança que acontece o tempo todo. Imagine vocês uma vida no século passado, 2, 3 séculos atrás, aquela vida tranquila, para você saber de uma informação demorava meses, você ficava naquela sua vidinha, né? Olha onde nós estamos hoje, a realidade de hoje. Acontece algo do outro lado do mundo, a gente fica sabendo na mesma hora. Isso causa ansiedade, causa medo, causa preocupação. E nós temos que viver lidando com essas situações o tempo todo. Todos esses problemas que nós estamos vivenciando, que eu disse que as pessoas estão sentindo, ela tem duas razões distintas. Primeiro, nós temos muitos conflitos interiores, conflitos internos, dentro de nós, coisas mal resolvidas, coisas que a gente deixou e protelou, e que hoje chamam a gente para a responsabilidade. A gente sabe que tem que fazer, a gente sabe que está chegando a hora, a gente sabe que tem que fazer diferente, e isso nos incomoda muito, o tempo todo. Isso causa angústia, causa ansiedade, causa tristeza, causa uma falta de sentido na vida. Nossa, será que eu estou fazendo certo? Eu ia pedir. Obrigado. Será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou fazendo da forma que eu prometi, que eu me comprometi? Ah, mas eu tenho um negócio dentro de mim que não se resolve. Eu tenho essa coisa. Então está na hora de começar a botar foco nisso para tentar se resolver. Porque junto com isso, ao mesmo tempo, nós temos as provações. Então vamos lá, eu tenho meus conflitos internos, das minhas lutas que eu trago e arrasto há muitas encarnações, e tenho as provações, que são os testes que me foram escolhidos para que eu aprenda algumas lições que eu não aprendi. Ou para resgatar situações que vocês sabem que nós fizemos escolhas erradas. E aí nós estamos tendo uma chance de fazer diferente agora. Então são as duas coisas que tornam a vida complicada, difícil. As cobranças internas e as provações que vão caindo no colo uma atrás da outra. Você resolve um problema na hora que você sabe, eu acho que agora foi.
já tem outro na fila. Não é assim? E já tem mais outro. E já tem mais outro. O tempo todo. A vida inteirinha. Bem-vindo ao mundo de provas. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade e resistência moral para lidar com tudo isso que eu estou falando. E vai levando de boa, vai empurrando e vai para cima. Tem gente que tem um pouco mais de fragilidade. Por circunstâncias do espírito, das vivências, das fraquezas, vai sentir mais esses problemas, vai sentir mais a dor. Uma dor que para mim talvez seja passada com uma certa tranquilidade, para outros é infinitamente sacrificante. Nós somos diferentes. E aí neste momento é que a pessoa tem que tomar cuidado. Porque senão vai entrar o terceiro elemento. Porque se essa dor fica mais doída do que eu acho que ela é, se eu desanimo, se eu desisto, se eu blasfemo, ou se eu não quero mais saber de nada, entra o terceiro elemento, que a gente estuda muito bem aqui na Casa Espírita. Qual é? A obsessão. Porque eu abri a porta, escancarei e convidei para entrar. Com o meu desânimo, com a minha tristeza, com a minha angústia, com tudo que sintoniza com aqueles que não querem o progresso da Terra, ou que simplesmente são inimigos meus de outras eras, nós temos tudo para escolher. O que acontece? Só fica mais pesado. Então eu tenho que fazer alguma coisa para não cair nesse limbo, porque já está difícil o suficiente, né? Não precisa de um temperinho a mais. E para que servem então todas essas dores? Para que servem todos esses desafios? Ó Deus do céu! A gente entende, estudando e vivenciando, olhando ao nosso redor, que uma das funções da dor é tornar a gente mais humilde, né? Quem já não viu uma pessoa que passou por sérios problemas, seja ele de qual natureza for, e aí depois fala, nossa, como a pessoa mudou, né? Ficou mais humilde, ficou mais serena. E de repente estava naquela coisa da onipotência ou sei lá o quê. E aí o problema traz ela para a realidade, para a humildade, começa a ver diferente. Nós estamos vivendo isso. Não estou dizendo que vocês são arrogantes ou prepotentes, mas vocês foram. E eu tenho certeza. Eu também fui. Estou na mesma escola, mesma carteirinha, da mesma cor. Está todo mundo matriculado aqui. Então a gente foi arrogante, foi prepotente, foi malvado, foi tudo. E agora nós estamos tentando fazer diferente. Estamos tendo a chance de fazer diferente. E por isso nós estamos mais humildes, porque doeu, está doendo ainda. E a gente vai ficando manso, né? Não fica? Fica. A gente vai ficando mais humano. Humano é essa coisa da humanidade mesmo, de gostar de estar junto, de se ajudar, de conversar, de pedir conselho, sabe? Preocupar com o outro. Isso é ser humano. A gente vai ficando mais compreensivo também com os problemas. Porque uma vez que o problema chega a mim e dá uma chapuletada, eu olho para o outro de uma forma diferente. Eu me coloco no lugar dele porque eu também tomei. Entendeu? Aí eu falei, poxa, eu sei que dói. Então vamos acolher mais, vamos ser menos intransigente. E o resultado disso tudo é que a gente fica mais próximo de Deus. Porque a gente só vai sofrendo quando vai se afastando de Deus. Nas escolhas erradas que a gente fez lá atrás. Aí a vida vem, vai dando chinelada na cara. E a gente começa a voltar para Deus. Humilde. Mansinho, rabinho entre as pernas. Não é assim? A gente é assim. E a Terra continua sendo uma escola. Uma grande escola. Que vai ensinar tudo isso que eu estou falando para a gente. Pelo bem ou pelo mal. Com mais facilidade ou com mais dureza. A gente escolhe também como a gente vai aprender. E você tem alguma dica para nós? Espera aí. Quem quer alguma dica aí? Né?
Oh, só desgraça também. Teriam muitas dicas, mas eu colhi lá só 4, para não ficar grande. A primeira dela, talvez uma das mais importantes, e uma das que a gente mais negligencia, que a gente mais não liga, a prece. Como a prece é importante. Como a prece faz a diferença na nossa vida. E a gente muitas vezes esquece dessa ferramenta, esquece. Simplesmente, nossa, faz uns 2, 3 dias que eu não rezo. Ainda está naquela do rezo. É a prece. É o conversar com Deus, é conversar com o seu mentor, com a espiritualidade amiga. É falar, viu, socorro, me ajuda, eu não estou conseguindo sozinho. Sabe, é isso. Ou é chegar, viu, obrigado, nossa, hoje o dia foi maravilhoso, nossa, podia ter dado ruim, mas no fim não é que deu certo, obrigado. Essa ligação o tempo todo, sabe, esse telefonema direto assim, ó, é a sintonia, é aí que a gente se alimenta, espiritualmente falando, é aí que a gente se renova, é aí que tudo aquilo que eu estava falando do começo, da tristeza, da angústia, do medo, é aí que é abrandado para nós. É nesse momento que eu respiro. Poxa, eu não estou sozinho. Tem alguém aqui do meu lado torcendo por mim. Mas eu preciso desse recurso. E eu preciso usar ele, é a prece. Se eu não usar a prece, vou vivendo assim. Então a gente tem que fazer uso e abuso dela. Segundo, mudar o nosso comportamento, é claro. O tempo todo. E o nosso comportamento, eu digo pensamentos, aprender a perdoar as pessoas, olhar a vida de uma forma diferente daquela que você vem olhando há milênios, com intransigência, com um ponto de vista formado, e eu não aceito nada que seja diferente daquilo que eu acho que é certo, que eu aprendi, e aí vai tudo, as pessoas, o jeito que as pessoas são, o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas se vestem, e eu passo tudo num crivo meu, se eu aceito ou não. 2026, nós estamos nessa ainda. Eu tenho que olhar a vida de um jeito diferente, eu tenho que deixar as pessoas ser como elas são, eu tenho que ter compreensão, eu tenho que ter perdão, perdoar todo mundo o tempo todo. Eu tenho que tirar os pensamentos negativos da minha cabeça, tenho que substituir eles. Eu sei que não dá para tirar. O boleto que vence amanhã não dá para tirar. Você fica nervoso, mas daí você tem que tentar substituir. Não, vou pensar em outra coisa. Nem que seja o capítulo do filme que está assistindo, da série, da novela. Sei lá. Substitui, pensa em outra coisa. Daqui a pouco ele volta de novo, se substitui de novo. E vai insistindo em substituir os pensamentos negativos. Uma hora você consegue. Uma hora a coisa se resolve e ponto, está tudo resolvido. Cultivar a gratidão. É muito bonito falar isso, todo mundo fala, é lindo e tal, mas a gente não faz isso de fato. A gente vai olhar uma lista enorme de coisas que a gente ainda não tem, que a gente está buscando, que a gente não consegue, que a gente luta, que até agora não pingou. Eu quero a data, não é? Quando é que vai acontecer? Não sei. E a gente fica na expectativa do um dia melhor, sarar, ter um emprego melhor, ter uma casa nova, um carro novo, e fica só vendo aquilo que eu ainda não tenho e tudo que eu já tenho. Eu diria que existe milhões, eu vou arriscar, milhões de pessoas que dariam tudo para estar no nosso lugar, com as circunstâncias que nós temos hoje, com casa, comida, roupa lavada, carro. O que mais que a gente tem? Saúde. Quem de repente gostaria de ter vindo aqui e não consegue nem levantar a cama? Ah, mas isso não sou eu. Mas tem um monte de gente assim. E talvez nós fiquemos assim um dia. E aí, para poder lembrar de quando a gente podia e não fez. Será que precisa chegar nesse ponto?
Não, vamos ser gratos agora. Agora. Acordar, lavar o rosto, escovar seu próprio dente, sozinho. Não precisa de ninguém para fazer isso. A gente precisa ser lembrado isso o tempo todo. Quanta coisa você já tem. Quanta coisa, quanta coisa. A gente tem muito a agradecer. E se a gente não criar esse hábito de cultivar a gratidão, como é que eu vou abrir espaço para dizer que sim, estou pronto para as outras coisas que virão? Você não agradece nem que você já tem. A gente não faz isso com o filho? Primeiro tem que reconhecer para depois ganhar mais. Aí você vai premiando. Meritocracia. Você vai merecendo, vai ganhando mais coisa. Ou vocês vão dando tudo assim? Não. É aos poucos, é ensinando, é exemplificando. Por que com nós seria diferente? Ai, Deus, dá tudo para mim agora, depois não acerta. Acho que não é assim, né? Claro que não. E por último, não menos importante, exercitar a caridade. E a caridade que eu falo aqui, nem é essa material. De trazer cesta básica aqui para o pessoal distribuir, que é importantíssimo, mas não é difícil. Tem coisa no armário lá que está até quase vencendo. E para outro seria útil. Nem esse trabalho a gente tem. Mas a caridade que eu falo é aquela caridade com o outro. Eu vou usar da caridade para entender você e o seu lado. Essa é difícil. Eu vou ser caridoso com você, com o seu problema, com o seu drama. Hoje eu vou doar o meu ouvido. Pode falar. Despeja tudo aí, eu vou tentar ver o que eu posso fazer. A gente nem isso está tendo mais. A gente está evitando de falar no telefone. Não, manda no WhatsApp. Porque daí você responde a hora que quer, do jeito que quer, e corrige, conserta, ou manda textão. Agora, se eu tiver que ligar e ouvir a pessoa, é mais complicado. Ai, que saco também. Não é assim? A gente vai se isentando das relações, porque não quer mais fazer caridade. Está preocupado demais com a sua luta, com os seus problemas, com os seus dramas. E eu não quero essa caridade. E ela é importante, porque quando eu faço isso, eu esqueço do meu problema. Porque o do outro vai ser sempre maior. Pode ter certeza. Se você olhar para trás, para o lado, você vai ver que tem gente muito pior que a gente, com problemas muito mais complexos. Ou não? Acho que tem. Conclusão. Nada nessa vida é eterno, nem o sofrimento. Que maravilha que é assim. Graças a Deus. Isso renova em nós a esperança. É o tema da palestra, ó. Depressão, ansiedade e esperança. O que nos traz a esperança? É essa certeza aqui, ó, que nada é eterno. Nem o sofrimento, nem a doença, nem o problema. Nada é eterno. Tudo muda o tempo todo. Se não mudou agora, porque não chegou a hora, mas vai mudar. Vai mudar. Não tenha dúvida disso. Todos estamos evoluindo, quer a gente queira ou não. Um mais difícil, outro mais complicado, outro mais suave, mais leve, sem revoltar. Mas todo mundo está indo para o mesmo caminho, caminho melhor. Sempre existe a oportunidade do recomeço, sempre. Nós sempre vamos ter essa chance de começar de novo. Começar de novo. Nossa, não é que eu errei muito aqui, vou tentar outra vez. Pode tentar 1 milhão de vezes. A vida é assim, cheia de recomeços, o tempo todo. Deus nunca nos abandona. Nunca. Nunca. Deus jamais nos abandona. A gente tem a sensação de que às vezes... mas não é real. Ele está sempre do lado, o tempo todo, parando, acolhendo, inspirando, melhor escolha, o melhor caminho. Calma, enxuga a lágrima, porque Ele é Pai. Deus é Pai. Às vezes a gente só precisa esperar mais um pouquinho
porque o amanhecer sempre acontece. Só precisava esperar mais um pouquinho. E quantos irmãos a gente vê caindo na depressão, na angústia, no desespero, no suicídio, porque não conseguiu esperar só mais um pouquinho que faltava. A gente tem que ter essa esperança, essa resiliência. Você não é a sua angústia, você não é a sua doença, você não é os seus problemas. Nós somos muito mais do que isso, muito mais. Nós somos um espírito imortal criado para ser feliz. As dificuldades são etapas e não o destino. A dificuldade nunca é o nosso destino, são apenas etapas do caminho. Não desanime, não tenha medo, não desista, porque Deus está sempre do nosso lado. Jesus, amado Mestre, venha cumprir a sua promessa para todos nós que aqui estamos agora. Quando em um dia em uma montanha, diante do mar, com os braços abertos, disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo, vinde a mim, eu vos aliviarei. Que se cumpra essa sua promessa, Pai, hoje, amanhã e sempre, na vida de todos nós. Que assim seja. Obrigado.